A partir desse episódio, eu acho que a gente pode falar oficialmente que o Mandaloriano virou um pai. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito vocês pelo último vídeo, vários comentários bem legais, aquele debate de quem é aquele personagem que a maioria das pessoas falaram que é o Boba Fett, mas alguns também falaram da possibilidade de ser um dos clones, talvez o Rex. Eu não sei se isso faz tanto sentido, mas eu gostei de todas as teorias, gostei de toda a discussão, é sempre muito legal. E como eu digo, todos os vídeos, principalmente de séries como The Mandalorian, comentem tudo, todas as referências possíveis, porque eu sei que tem muita gente que assiste a série que é muito mais fã do que eu de Star Wars, no sentido de conhecer muito mais o universo, de ler as HQs e tal. Então eu aprendo demais com vocês nessa série. E eu acho interessante a gente começar falando desse personagem que não aparece nesse episódio, então a gente não tem a confirmação se é mesmo o Boba Fett ou não. E isso é muito interessante, por quê? Porque eles deixam aquela pulga atrás da nossa orelha, eles deixam a gente na expectativa no episódio passado, e aqui eles começam a construir suspense. Porque a partir do momento que o episódio passado termina daquele jeito, a gente já fica esperando que esse episódio vai começar da mesma forma. Esse episódio vai apresentar aquele personagem, vai mostrar se ele realmente é o Boba Fett. E a partir do momento que eles vão criar uma outra missão semanal, a gente tem aquela informação, a gente tem aquela expectativa, só que a série segura um pouco mais isso, e é assim que se constrói um suspense, e é assim que mantém o público assistindo a série, querendo descobrir mais e mais. Então, de certa forma, é uma sacanagem com o fã? Sim, mas é algo que funciona muito bem narrativamente aqui, e como a gente já sabe, né, como a série vem fazendo desde a primeira temporada, a gente tem a missão central que o Mando vai seguir, né, o Jim, que é o nome dele, se eu não me engano, mas eu chamo sempre ele de Mando aqui, que ele vai seguir essa missão de procurar agora o Mandaloriano, de procurar a espécie do Baby Yoda, mas ao mesmo tempo a gente vai ter a missão da semana, a gente vai ter aquele episódio semanal que não se liga completamente com toda essa jornada, mas é mais um passo dentro dessa jornada, onde ele vai aqui ter mais um aliado, ao que tudo parece, na verdade, uma aliada aqui, essa personagem nova que eu achei muito engraçada, muito interessante, e é uma personagem com a cara de Star Wars, né, protegendo ali os ovos dela, ao mesmo tempo que o Baby Yoda volta a aparecer mais no episódio e volta a fazer o que um bebê faz, o que uma criança faz, que é aprontar, fazer arte. E por isso que eu digo que finalmente o Mandaloriano ele pode ser um pai. A partir do momento que ele fala aquele não, é um não muito de pai que ele fala pro Baby Yoda. E aí, só antes de entrar em alguns eventos que acontecem aqui no episódio, eu queria ressaltar o CGI desse episódio. Não que a série tenha falhado em algum momento no CGI, na computação gráfica, é sempre muito boa, assim como todo o universo Star Wars, historicamente, sempre tem um CGI muito bom, mas nesse episódio tem alguns momentos que eu achei muito interessante, toda a preocupação com os detalhes. Então ali na cena das aranhas, quando a gente vê as aranhas subindo na Razor Crest, as patinhas dela no vidro deixando aquela marca de gelo, então é muita atenção com os detalhes, e eu acho que é isso que faz um CGI ser ainda melhor, ser ainda mais real, porque ele consegue passar toda essa realidade com esses elementos que parecem muito sutis, que muita gente pode não perceber, mas que quando a gente vê aquilo em tela, a gente percebe que aquilo parece real. Então, um destaque aqui pro CGI desse episódio, que é simplesmente fantástico. Um episódio também mais curto, é verdade, né? A gente teve aquele primeiro episódio dessa temporada que teve quase 50 minutos, na temporada passada todos tinham entre 25, 30, 35, aqui a gente volta a ter um episódio de mais ou menos 35 minutos. Então talvez seja até a ideia deles de deixar o primeiro e último episódio talvez com uma duração maior, e parece que eles não têm muita preocupação em manter exatamente a mesma duração entre todos os episódios, o que eu acho bem interessante. Cada episódio tem a sua história própria, que tem que ser contada no tempo que precisar. Isso é muito bem feito aqui, como quase tudo em The Mandalorian. É uma série que eu tenho pouquíssimas críticas, é uma série que eu gosto muito, uma das melhores séries desses últimos anos, com certeza. Então a gente vai começar o episódio com aqueles personagens ali tentando armar uma armadilha pro Mando, e vai se parecer um pouco estruturalmente ao que aconteceu no episódio passado, que é justamente essa luta corpo a corpo logo no começo do episódio, com personagens tentando armar para ele. E aqui a gente vê mais uma vez
a luta corpo a corpo, que ele é muito físico, então as lutas do Mando são quase sempre muito físicas, e também o como ele usa a armadura dele, como ele usa os gadgets, os apetrechos que ele tem. E isso foi muito bem construído durante toda a primeira temporada, e a gente vai vendo o reflexo disso aqui também. Então, a gente viu o foguete, como ele conquistou aquele foguete. Aqui o foguete, mais uma vez, vai ter um papel importante. A gente vê como que foi construída essa armadura dele. A gente vê que lutando, ele usa muito a armadura dele, até como proteção. Então isso é muito interessante, como a série vai construindo pequenos apetrechos que ele vai conquistando aos poucos, a partir do momento que ele vai avançando na jornada dele, e como esses apetrechos não são aleatórios, eles vão ter uma função em várias e várias cenas. Além disso, a gente vê também aqui nessa cena um pouco do humor desse episódio, que todos os episódios, né, de The Mandalorian, assim como acontece em Star Wars, são engraçados, tem algumas piadas, mas esse episódio ele tem, acho que ainda mais piadas do que o episódio passado, justamente por focar mais também na figura do Baby Yoda, que é aquele personagem super fofo, que a gente vai dar risada com ele muitas e muitas vezes, com as coisas que ele vai fazer. E aqui, quando o Mando sacaneia o cara que ele negocia ali, né, o foguete e tal, que ele usa nas costas, a gente vê ele e o Baby Yoda se olhando, tendo aquela conexão, e os dois dando risada do que ele fez. Essa cena é fantástica e demonstra muito da relação desses dois personagens, que ficam mais ligados a cada episódio que passa. A gente volta a ver também aquela mecânica mais uma vez aqui, e isso eu acho muito legal, que os personagens que passam pela jornada do Mando, eles não são aleatórios também. Eles vão voltar sempre na história, eles sempre vão ter uma função, e aqui parece que ele sempre vai encontrar essa mecânica, que também é uma personagem muito engraçada, totalmente doida e tal, que vai arranjar essa passageira que o Mando tem que transportar, que vai ser a missão da semana dele. E é interessante também como essa cena ela vai refletir algumas coisas, que é justamente a comunicação entre o Mando e essa personagem nova. Então eles vão ter esse problema de comunicação inicialmente, ela vai encontrar uma forma de se comunicar com ele, e parece que depois, mesmo sem o droid para servir como comunicação, eles passam a se entender, mesmo não falando a mesma língua. Então é o desenvolvimento dentro desse próprio episódio, e essa personagem vai voltar com certeza no seguinte. Então a gente vê já o primeiro passo do desenvolvimento dessa relação também entre o Mando e essa personagem nova. Em seguida a gente vai ver eles sendo parados ali pelos pilotos da Nova República, né, que aqui se chama Nova República, que é a Resistência, são os rebeldes, e nesse momento da história eles chamam Nova República. É interessante pra gente entender também um pouco do contexto geral da galáxia. Então a gente viu no episódio passado eles citarem a destruição da Segunda Estrela da Morte, e aqui a gente vê também o outro lado, a gente vê o lado da Nova República, esses pilotos que ajudaram a vencer o Império. Gosto muito dessa cena também, como o suspense é construído dentro dela. Então a gente não vê aquele personagem, a gente não vê o piloto da Nova República, pelo menos nesse primeiro instante, e a gente só ouve ele fazendo as perguntas. A gente sabe do perigo que o Mando, o Baby Yoda e essa personagem estão correndo naquela cena. E é uma cena que ela é super extensa, ele tenta contornar aquelas pessoas, e a gente vê que eles sempre estão fazendo as perguntas novas, que a gente sabe que o Mando não vai ter resposta para elas até o momento que ele tem que fugir. Mas antes dele fugir, dele começar a fuga dele, a gente vê uma longa sequência que é super tensa, é uma das sequências acho que mais tensas assim em construção de suspense de toda a série até então. E a fuga vai resultar nele caindo nesse planeta de gelo. Comentem aí qual planeta vocês acham que é, se é algum planeta que já apareceu em Star Wars, se é o planeta Ilum, onde tem ali o Crystal Kyber. Eu acho que não, ou eu torço para que não, né? Porque seria meio aleatório ele cair em Ilum do nada. Ou se pode ser aquele planeta do episódio 5, se eu não me engano, Roth, o nome, posso estar errado também. Então comentem aí embaixo se vocês acham que esse planeta de gelo já apareceu em Star Wars antes, se ele tem alguma relevância, se tem alguma coisa que eu não tô pegando aqui também. Mas pelo menos pro episódio parece que ele não tem tanta relevância assim, a não ser os problemas que eles vão ter que superar dentro desse planeta. Então, principalmente aquelas aranhas ali, que me lembraram bastante duas coisas. A primeira delas, o Enigma de Outro Mundo, até pela ambientação, pela construção da aranha e tal, e por como tudo aquilo é filmado, aquele planeta super inóspito. Então me lembrou demais o Enigma de Outro Mundo. E por outro lado, me lembrou também aquele jogo de Play 2 que eu jogava de Senhor dos Anéis 3, não sei se vocês já jogaram, onde tinha também uma fase das aranhas. Então eu gostei muito de toda essa sequência e como eles vão trazendo criaturas novas aqui, principalmente já nesses dois primeiros episódios da segunda temporada. A gente teve o dragão no episódio passado, e aqui a gente tem essas várias aranhas e a aranha gigante.
aqui o Mando ele vai ter uma ajuda que vai surgir, entre aspas, como um Deus Ex Machina, mas que eu não acho que chega a ser um Deus Ex Machina, até porque aqueles personagens já tinham sido apresentados antes, dentro do próprio episódio, estavam procurando o Mando, e eu confesso que eu gostei dessa resolução aqui, porque senão a gente ia cair de novo na mesma resolução dos outros episódios. Então, o Mando destruindo esse monstro gigante, como ele fez no episódio passado, ou o Baby Yoda salvando ele, como ele já fez várias e várias vezes na temporada passada. Eu gosto de como eles trazem a Nova República aqui, como também a resolução do episódio. Comentem aí embaixo o que vocês acharam disso, o que vocês acharam de todo o episódio. Eu achei um episódio principalmente visualmente muito bonito. Acho o episódio passado superior a esse, mas o Mandaloriano consegue sempre manter um nível muito bom e é uma série muito boa de se acompanhar, muito gostosa. Então chega sexta-feira, já dá vontade de assistir o episódio novo. Eu acho que todos têm esse mesmo sentimento. Comentem tudo isso aí embaixo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito e também passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!